Você só vai ganhar dinheiro como day trader se você tiver uma única fonte de renda. Isso pode parecer estranho um pouco, né? Em princípio. Poxa, como assim? Mas todo mundo diz que é melhor você ter mais de uma fonte de renda, mas você vai entender. Então calma lá. Fala galera, beleza? Meu nome é Rômulo e hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente com vocês, sem aquela edição toda e tal. Então esse final de semana que eu tava refletindo sobre algumas coisas e eu queria comentar com vocês justamente isso, né? Quando você começa dentro do day trade, normalmente você começa com uma porrada de informações. Seja ela da área técnica, seja ela da área emocional, mas normalmente começa com mais análise técnica do que emocional, pelo menos foi assim comigo, né? A gente deixa para cuidar do emocional depois que o emocional já está precisando de ajuda. Então o que acontece? Eu estava observando que ao longo desses dias eu vinha recebendo muitas perguntas e eu não vejo isso como errado. Eu acho legal, entende? Quando você está começando, ou então quando você até tem uma bagagem, você quer saber o estilo operacional de uma pessoa e tal. E não necessariamente que você vai operar daquela maneira, né? Mas só para entender o contexto e como a pessoa opera. Eu acho isso super válido. Mas dentro do seu trading system, né, você tem que acabar focando em um. Quando eu comecei, eu fui aluno do André Machado, então eu focava muito em quê? Isso era um padrão operacional que eu sempre usei, que foi tipo isso aqui, ó. Impulso, correção, as médias subindo, então rompeu aqui a máxima, eu estou comprando. Então isso significa o quê? Que eu sempre buscava compras ou vendas a favor da tendência. Isso me deu um bom dinheiro no começo, né? Eu ganhei grana bastante com isso. Só que o que acabou acontecendo? Eu comecei a acreditar, tipo, poxa, eu tô bom, né? Agora posso começar a testar outras coisas. E comecei a testar outras coisas. Aí o que aconteceu? Foi tudo por água abaixo. Acabou com o meu emocional, acabou com o meu dinheiro que eu tinha conquistado e muitas outras coisas, né? A sanidade, então, nem se fala, e você acaba se vendo de volta ao fundo do poço. E nesse vídeo eu queria falar com vocês a respeito disso. Eu acredito que se você está no mercado há mais de um ano, principalmente, e quem não está ainda, eu já aconselho de antemão, foque em uma coisa, né? Quando você vem para o mercado é aquela enxurrada de setups, tem um setup tal, tem um setup daquilo, isso e aquilo e tal. Então, tente se especializar em algo. A partir do momento onde você se especializar em algo, a sua probabilidade de dar certo aqui dentro aumenta drasticamente. Só para citar um exemplo, eu vou falar de um vídeo que eu fiz com os meus amigos, o Aleas do canal Elas Trader, o Errático, do canal Trade Errático, e o André, do canal Trizone, né? Eu falei com eles para a gente fazer um experimento dentro do canal no qual a gente compraria ou venderia de acordo com o sinal de cara ou coroa de uma moeda. Então eu fiz os testes e deu um resultado muito surpreendente. Então vou deixar o videozinho na descrição desse vídeo e você dá uma olhada lá. E então, quando você se especializa em algo, em um único setup, e você usa aquilo ali como certo e errado, digamos assim, só vou entrar se der isso. Se não acontecer isso durante o dia todo, eu não opero. E era o que acontecia muito comigo. Às vezes eu ficava horas e horas esperando o mercado se alinhar. Quando o mercado se alinhava, eu tomava minha posição e tipo aquilo, eu já entrava com a convicção, poxa, agora eu tenho uma grande chance de ganhar dinheiro. Diferente do meu comportamento de hoje. Como eu fui muito ferido, muito machucado dentro do mercado, eu acabo hoje, tipo, quando eu vou entrar numa posição, eu acabo pensando assim, poxa, meu stop vai ser aqui, caramba, vou tomar esse stop. Só que é tudo emocional, por quê? Porque eu fui ferido. Então, tenha uma única fonte de renda dentro do day trade. Quando eu quero falar isso, eu me refiro a uma única estratégia. Tem um único meio de você ganhar dinheiro dentro do mercado. Tem um princípio, o princípio de Pareto, que o princípio de Pareto que eu costumo falar muito com os meninos, que é o princípio do 80-20, eu não sei se vocês conhecem, que diz que 80%, vou usar o exemplo do nosso caso aqui, 80% do dinheiro que a gente faz dentro do mercado, a gente usa 20% da estratégia, de alguma estratégia, do nosso conhecimento, no caso, 20% do nosso conhecimento.
a gente não usa tudo. Então é aquilo, foque nesses 20% que você sabe que tipo, tem grande chance de dar certo, do que focar em tudo, usando vários indicadores. Não que isso seja certo, isso pode fazer parte da sua estratégia e você use de acordo com a sua vontade, obviamente. Mas, por exemplo, o meu padrão de operação, normalmente eu gosto de operar trap. Então, ativou o trap, você entra comprado ou vendendo de acordo com a sua posição. Eu gosto de operar Larry Williams, né? Que é os setups 9.1, 9.1, 9.2, 9.3. Então pronto, se especialize nisso. A partir do momento onde você se especializar, não significa necessariamente que você não vai tomar mais stops. Provavelmente vai tomar sim stops, mas ao mesmo tempo isso vai diminuir bastante e o melhor de tudo, isso não vai abalar muito o seu emocional. Por quê? Porque você sabe mais ou menos quanto é o seu stop, você sabe que a probabilidade, a alta taxa de assertividade que o seu setup tem, então você fica tranquilo. Aí o restante é a matemática que resolve. Por quê? Porque cai dentro da estatística. O stop que você tomar hoje está dentro da estatística. Não, eu tenho uma probabilidade de essa entrada tem 80% de chance de dar certo. Então hoje eu tomei um stop, caiu dentro dos 20%, faz parte da estatística, mas eu penso não com hoje, eu penso daqui a 20 dias, né? E outra coisa, gente, muitas pessoas às vezes acabam comentando assim, eu quero viver de trade, eu acho top, né? E esse é o meu sonho também, viver de trader, de day trader no caso. De day trade, eu sempre troco esses nomes, mas eu sei que é day trade, e day trader é a profissão. Mas enfim, todo mundo que está aqui nesse meio, eu acredito que quer viver disso. Então o que acontece? Muitas pessoas falam assim, pra mim, meu sonho é viver disso, o meu também é. Só que o que acontece? A gente não pode se bitolar somente dentro do day trader. Dentro do day trade, a gente tem outras maneiras de ganhar dinheiro com o mercado, seja aplicando em fundos imobiliários, seja comprando ações que esteja com PL baixo para nos render dividendo pelo resto da vida, digamos assim, montar carteiras, entende? Fazendo com que o nosso patrimônio ele tende a render mais, colocando nosso dinheiro, aplicando nosso dinheiro, tá parado lá na poupança, vou botar pelo menos no tesouro direto para deixar rendendo alguma coisa lá, mas tentar ver o day trade como uma fonte principal de renda, que mais na frente não precisa ser necessariamente principal, você vai começar a gerar capital e investir em coisas. E detalhe, também não necessariamente dentro do mercado. Meu sonho é abrir uma empresa para minha esposa, investir em algum projeto que minha esposa tem ou que nós temos em comum. Mete bronca, usa esse dinheiro para isso, né? Não se limite. O André Machado ele falava muito assim, nós somos day traders, não daily trades. A gente não tem a obrigação de estar aqui operando todo dia. Tem uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito, que ele fala mais ou menos o seguinte: se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. E é justamente isso, você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Não dentro como a gente faz, dentro do day trade, que precisa que a gente esteja ali presente todos os dias, digamos assim, apesar de eu dizer que não é todos os dias, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas procurar, tipo assim, eu vou alocar meu dinheiro em empresas que vão me gerar dividendos, que vão me gerar aluguéis, isso e aquilo, entende? Fazer com que esse patrimônio, o seu dinheiro trabalhe para você mesmo, enquanto você dorme. Então, eu queria fazer esse vídeo mais para tocar nesse assunto, né, gente? Se especialize, não fiquem rodando feito um louco. O que acontecia muito comigo, quando eu comecei, eu tinha muito aquela questão do meu setup. Formou meu setup, eu compro aqui, se deu gain, beleza, se deu loss, eu já parava o dia, né? Mas chegou um momento que eu comecei a testar vários e vários setups, tudo que eu acreditava que dava certo, então eu ficava girando o dia inteiro. Então tinha dias que eu já fiz quase 100 operações. E eu creio que teve alguns de vocês que fizeram até mais do que isso, acreditando que iam recuperar o que já perderam ou que ia estar ganhando dinheiro direto. Não sei. Mas normalmente quando você gira é porque você não está ganhando dinheiro, né? Normalmente. Então, esse trabalho, eu vim pro trade
com o objetivo de trabalhar a hora que eu quiser, ter a liberdade de trabalhar quando eu quiser, na hora que eu quiser, e não ser um escravo dele, de ter que passar o dia aqui inteiro. Então é aquilo, eu vejo que o mercado tá ruim, eu nem entro. Vou curtir com minha família, vou fazer seja lá o que for. Se eu vejo que o mercado tá legal, beleza, vamos ficar aqui. Deu meu padrão de compra ou de venda, ganhou, ótimo. Deu stop, beleza. Dependendo do gerenciamento de risco de cada um, procura uma outra operação ou encerra o dia. Mas isso é bem individual. Beleza? Pois era só isso, gente. É um vídeo bem mais tranquilo, um vídeo sem nada de edição. Então, espero ter ajudado vocês. Comenta aqui embaixo, deixa aqui embaixo como é o seu estilo operacional, o que você mais gosta de operar dentro do mercado. E se você realmente está seguindo isso, né? Se você segue esse padrão de operação. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações, beleza? Valeu, galera. Fui!